Se você está buscando um monitor para comprar, seja para jogar, assistir filme, trabalhar, ver filme, vídeo, não importa o que você quer fazer, você provavelmente já se deparou com esse carinha aqui, o Samsung T350. Acontece que ele está custando hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mais ou menos, arredondando ali, R$600. Para falar bem a verdade, eu paguei nesse carinha aqui R$580 na Amazon. Sim, eu paguei R$580, vocês estão vendo aí o anúncio. E se você se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tem tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Mas a questão é o seguinte, eu já estou utilizando ele faz uma semana e eu vou falar para você se é realmente uma boa você pagar menos de R$600 nesse monitor, se ele realmente vale a pena ou se não, se você vai pagar e depois de um tempo ele vai dar defeito, se não presta, se não presta, quais são os pontos negativos, pontos positivos, bom, vou contar tudo pra vocês agora. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Logo quando eu peguei esse monitor já abri, tirei ele da caixa e ele vem muito bem embalado mesmo. Dentro da caixa vem o monitor bem embalado, tal, tanto protegido em plástico como também em isopor para não danificar, e ele é muito leve. Assim que eu peguei esse monitor eu já percebi que ele realmente é muito leve, mas é normal nessa categoria de monitor 75 Hz. Ele também já vem com o suporte dele. São divididos em duas partes, para você encaixar é muito simples, como vocês estão vendo, você encaixa uma parte na outra e já rosquei ali pela parte de baixo. E depois encaixa essa outra parte aqui do pezinho nele. Para encaixar nele também é fácil, mas aí você vai precisar também parafusar. Ele já vem os dois parafusos dentro da caixa, coloca o parafuso lá nesses dois buracos que vocês estão vendo e parafusa. Pronto, tá instalado. O monitor, como eu falei para vocês, ele tem uma construção simples, mas normal, nessa categoria é o que você tem mesmo. Ele é todo de plástico e muito leve. Na parte de trás nós temos três conexões. A conexão para você ligar a fonte dele, que é essa daí, né, que vem dentro da caixa, é uma fonte externa, né? Então ele tem uma vantagem, já vou falar quais são as vantagens de você ter fonte externa. Ele também tem a entrada aqui VGA e claro HDMI. São só essas duas conexões para PC e mais a conexão para você ligar na tomada. A vantagem de você ter uma fonte externa, como essa que aí que vocês viram, né, que é a fonte dele, são duas principais. A primeira é porque geralmente monitor que tem fonte externa tem um cabo maior e realmente o cabo dessa fonte é bem grande, o que é muito bom caso a tomada esteja longe aí de onde você quer colocar, então ele tem realmente um comprimento ali do cabo da tomada bem grande. A segunda vantagem é porque a maioria das vezes que as pessoas acabam queimando monitores, seja porque caiu a energia, ligou na tomada errada ou coisa assim, acaba queimando a fonte do monitor. E quando a fonte é interna no monitor, você precisa levar para arrumar. Agora, quando a fonte é externa, como é esse caso aqui, caso aconteça de você queimar a fonte do monitor, é só você comprar outra, vende no Mercado Livre, em qualquer lugar. Então, ponto positivo também, tem pontos positivos de você ter a fonte interna? Olha, tem, que é o ponto de você, fica mais fácil de mudar de lugar, né, porque não tem aquela fontezinha, mas sinceramente a fonte nem atrapalha tanto e tem mais vantagens do que desvantagens. Agora vamos lá, o que a gente tem aqui? Eu vou explicar pra você as diferenças e o que você precisa saber na hora de comprar um monitor. Porque aqui nós temos um monitor de 24 polegadas, IPS 75 Hz. Felipe, o que é tudo isso? Vamos começar com o painel. O que é o painel? Painel é isso aqui que vocês estão vendo, o que mostra a imagem. Existem alguns tipos de painéis no mercado, vamos começar com o mais barato de todos, que é o painel TN. O painel TN ele é muito mais barato de ser feito, é uma construção mais simples e geralmente entrega a pior qualidade de imagem porque ele não tem tanta fidelidade de imagem e o ângulo de visão não é tão bom. Geralmente telas TN tem uma imagem mais lavada, não é assim tão legal. Depois nós temos a tela VA. A tela VA é o intermediário em relação a custo para se fazer a tela. Então também geralmente monitores com tela VA não são tão caros. O VA já é muito bom. O VA é tão bom quanto o IPS. Ele tem algumas vantagens e desvantagens. O VA, por exemplo, tem um contraste maior, quer dizer que você vai ter pretos mais profundos do que no painel IPS. E depois nós temos o IPS. O IPS é o meio termo do VA, vamos se dizer assim. O IPS não entrega um contraste tão bom quanto o VA, mas é um contraste maravilhoso. Em contrapartida, tem uma fidelidade de cor muito maior, com cores muito vivas, muito bonitas e, como mais uma vez, fidelidade de cor. Você não vai ter cores somente muito fortes, elas são fiéis ao que está sendo mostrado. O painel IPS também tem a vantagem do ângulo de visão. Não importa onde você vai colocar esse monitor, você pode olhar ele de lado, você continua enxergando a imagem sem distorcer a cor nem a imagem, também é uma vantagem. Depois disso existe painel OLED e outras coisas aí, mas enfim, o que você precisa saber de monitor são esses três. E aqui nós temos o IPS. Muitas pessoas consideram o IPS o melhor de todos. Eu acho assim, tem painéis IPS muito bons e tem painéis IPS ruins e tem painéis VAs que às vezes são melhores do que o IPS. Eu, inclusive já testei monitor aqui no canal que eu já falei isso pra vocês. Eu acho que sim, aqui é um painel IPS bom, principalmente pelo preço. Não tem nada demais
e nem nada de menos. Além disso, ele é 75 Hz. Você deve estar acostumado com o monitor 60 Hz. O que são os Hertz? O Hertz é a quantidade de vezes que as informações da tela atualiza. Não sei se você sabe, mas monitores e luzes, tudo fica piscando. Quanto mais rápido essa coisa pisca, mais consegue atualizar a imagem. Aqui, pisca 75 vezes por segundo. Isso é bem mais do que 60 Hz. Pode não parecer, às vezes você pensa assim, de 60 para 75 é só 15 Hz, é pouca diferença. Não é. Por quê? Porque 75 Hz tá na taxa de hertz que pessoas normais, que às vezes não jogam muito jogos eletrônicos, não jogam muito jogos competitivos, conseguem perceber instantaneamente a fluidez sem precisar estar muito mais profissional naquilo. Como assim? Por exemplo, às vezes você pega um monitor 120 Hz, 160 Hz e compara com o monitor que você usa, você até percebe que ele é mais fluido, mas você não consegue extrair todos esses hertz para você porque você não está acostumado com aquilo, a não ser, é claro, que você seja um jogador competitivo que joga todo dia. Mas se esse não é o seu caso, o 75 Hz vai estar muito mais perceptível para você essa diferença. Afinal, 75 Hz é 25% mais fluido do que 60 Hz, então faz diferença, tá? Vai por mim, faz diferença. Tá, Felipe, mas faz diferença em quê? Na hora que você tá mexendo no seu monitor, descendo ali páginas, lendo várias coisas, toda hora você tá mexendo e tem coisa rolando ali na tela do seu monitor, e tudo isso que tá rolando ali, principalmente na hora que você tá navegando em páginas, em aplicativos, isso faz muita diferença, porque você percebe que tá mais fluido, sem contar que, olha só, causa menos dor de cabeça. Pois é, isso aqui eu não tô falando só desse monitor, tá? Eu tô falando de modo geral, 75 Hz. Por quê? Porque tudo que se aproxima de 90 Hz, o nosso cérebro consegue interpretar melhor como se fosse um movimento real. Tudo que está menos de 90 Hz, o nosso cérebro não necessariamente consegue interpretar como um movimento real, e quando você começa a olhar coisas que estão menos de 90 Hz por muito tempo, pode te causar dor de cabeça. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, inclusive eu me coloco nisso, tô aqui com as luzes do estúdio ligadas, se eu ficar aqui muito tempo, eu começo a ter dor de cabeça, porque essas luzes, além de fortes, elas estão piscando a 60 Hz. Se tivesse piscando numa quantidade de Hz maior, eu ia poder ficar olhando para elas muito mais tempo sem ter dor de cabeça. Então monitores que são 75 Hz como esse, causam menos dor de cabeça. Ah, pessoal, e falando em 75 Hz, aqui fica uma dica muito importante, porque às vezes as pessoas compram um monitor novo, por exemplo, esse daqui é 75 Hz, né, o que é mais do que 60 Hz. Só que as pessoas não ativam, então se você comprou e vai usar no Windows, você vai nas configurações aqui do seu Windows, vai aqui em Sistema, clica aqui, olha, em Tela, tá vendo aqui, olha, Tela, vai aqui, olha, em Exibição Avançada e muda isso daqui, olha só, para 75 Hz. Pode ser que o seu esteja em 50, 59, 60, você precisa colocar em 75 Hz. É muito importante você fazer isso, mudar para 75 Hz, senão às vezes você nem está usando os 75 Hz da tela. Tá, beleza. Então agora eu já expliquei para você tudo que você precisa saber de um monitor, mas vamos lá. O que esse monitor aqui tem que vale a pena ou que não vale a pena? Bom, como você já viu, a construção é simples, não tem nada demais, tá? Inclusive ele tem aqui um padrão VESA na parte de trás, caso você queira colocar ele em um suporte articulado, dá também. Porque esse suporte dele é bem simples, não levanta o monitor nem nada, ele só abaixa aqui, ó, inclina para cima e para baixo, caso você queira, mas é bem pouco, é um suporte bem simples mesmo. Mas tem ali a conexão para você colocar atrás. O menu desse monitor também, tem um botão aqui na parte de trás para você acessar o menu, é um menu extremamente simples também, não tem muita opção, não tem modo gamer, nem nada do tipo. Ele tem FreeSync, que significa que ele consegue sincronizar com a placa de vídeo do seu computador para não ficar com aquela imagem quebrada. Isso é bem legal, então em alguns jogos quando você estiver jogando dá para você ativar isso. Eu fiz alguns testes nesse monitor, começando com teste de vazamento de luz. Por quê? O que é vazamento de luz? O painel IPS tem um painel aqui na frente, né, mostrando a imagem, e atrás tem LEDs que estão iluminando isso daqui para poder mostrar essa imagem. Geralmente esses LEDs ficam colocados aqui, ó, na extremidade do monitor. E no caso do painel IPS, acontece de ter o vazamento de luz, que é quando a imagem está preta e você está em um ambiente muito escuro, você consegue ver a luz vazando literalmente ali dos cantos do monitor. Isso é comum em painel IPS. Todo painel IPS, todo monitor IPS tem algum vazamento de luz. Às vezes é muito, às vezes é pouco. Agora, esse daqui como que é? Bom, olha aí, vocês estão vendo agora essa imagem, né, no escuro, e vocês conseguem ver esses pontos que eu tô apontando aí com a mão nas extremidades do monitor, onde você consegue reparar que a luz está vazando. Lembrando, sim, dá para reparar, principalmente em 4 pontos aqui das extremidades, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Agora, você só vai reparar isso se tiver com a imagem toda preta e se você tiver no escuro, tá? Bem no escuro mesmo, tem que estar no breu total. Se não for esse o caso, você não vai notar esse vazamento de luz.
Mas sim, ele tem vazamento de luz, mas gente, isso é normal. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi testar também outras coisas, como por exemplo, artefato. O que é o artefato? É ver se o painel tem boa qualidade e se ele não começa a distorcer cor ou até mesmo o formato dos objetos de acordo com a frequência que ele está passando na tela. Eu sei, pode parecer um pouco difícil, mas vocês vão entender. Tá vendo esses quadrados que estão passando na tela? Tem um quadrado maior e um quadrado menor embaixo. Você consegue ver que ele não muda de cor e nem pisca, independente da quantidade de frequência que ele está passando na tela. O que significa que é um painel aqui de ótima qualidade. Do lado vocês estão vendo um monitor que a 75 Hz, assim como esse, não consegue reproduzir a mesma qualidade que esse. Ele altera tanto a cor do quadrado como também às vezes fica piscando. Então realmente todos os testes de artefato esse monitor passou. O painel dele é de ótima qualidade, mas já era de se esperar. Aqui a gente está falando da Samsung, uma das maiores fabricantes de painéis aí do mundo, então os caras são bons. Agora, e a outro teste que é importante você saber é o teste de ghosting, que significa que também o painel às vezes não tem uma rapidez tão boa assim na hora de reproduzir as imagens e dependendo da imagem, se ela está em movimento muito rápido e constante, pode ser que um rastro delas fique para trás assim. Eu fiz esse teste aí do ETzinho passando e vocês conseguem reparar que quando eu sigo com a câmera o ET, ele não tá nítido, ele tá embaçado e tem ali um arrasto nele. Geralmente monitores mais baratos podem apresentar ghosting, esse aqui também tem ghosting então, tá? Ele realmente tem ghosting, a imagem quando tá muito rápida ali, principalmente no teste sintético, você consegue ver o arrasto, mas não só isso. Eu percebi que quando a imagem, né, no caso do teste, tá muito rápida, a imagem também fica um pouco embaçada, tá? Não é um painel tão rápido, mas normal, não é um monitor gamer de verdade, então é normal isso. Mas na prática jogando, tanto jogos competitivos como jogos casuais, você não percebe isso, tá? De verdade mesmo. Você vai perceber isso se você fosse jogar, por exemplo, um CS no nível competitivo absurdo, mas ele nem é pra isso, ele só é 75 Hz. Então, pro que ele é feito para jogos casuais, jogos normais, eu não percebi isso de verdade e na hora de assistir vídeos, filmes também, você não vai perceber isso. Eu tô citando aqui porque eu preciso citar, mas de fato você não percebe isso na prática. E na hora de jogar, já que eu tô falando na hora de jogar também, ele é perfeito para quem joga jogos casuais. Se você joga jogo casual, você não precisa de um monitor mais do que isso daqui, tá? Por quê? Porque você não vai jogar nada mais do que 75 FPS, caso seja jogos casuais que você queira. E na hora de jogar jogos casuais ele é excelente, porque a qualidade de imagem que a gente tem aqui é muito boa, as cores são muito vivas, tudo fica muito bonito, é um monitor Full HD, né? Então, basicamente para qualquer PC hoje em dia aí vai aguentar rodar os jogos nele, então realmente é muito bom para jogar jogo casual. Para jogar jogo competitivo, só se você não for jogar de um modo muito avançado, porque ele é bom para jogar, só que ele só tem 75 Hz. Então quem joga, por exemplo, um Fortnite, um Valorant, um CS e quer mais FPS, vai precisar comprar um monitor talvez ali de 144 Hz, que você encontra hoje na faixa dos R$1.000, por exemplo, o LG Ultra Gear de 144 Hz, que vocês estão vendo aí, é um ótimo monitor também, tem aqui na descrição o link caso você queira comprar e vai ser tão bom quanto esse, mas 144 Hz. De verdade, se você está procurando um monitor para uso casual, para trabalhar, não tem nada melhor do que esse daqui. Existem até outros monitores mais baratos, às vezes, ou na mesma faixa de preço, mas esse daqui é o melhor que eu já testei nessa faixa de preço. Ele é o mais confiável, é o que tem o painel que se mostrou mais confiável, com menos defeito, com uma ótima qualidade de imagem, bom tamanho, bordas dele são super finas. Eu acho que podia ter uma conexão HDMI a mais para caso a pessoa queira ligar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Dá para você ligar o seu PC, notebook, celular, até mesmo console como Xbox, PlayStation, Nintendo, qualquer coisa que você quiser ligar aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Eu acho sim que vale muito a pena, tanto para você que quer trabalhar, ver filmes, estudar, ou até mesmo para você que quer jogar, desde que seja jogos casuais, né? Jogo competitivo não, aí não é para isso, mas jogos casuais realmente vale muito a pena. Se você se interessar, o link dele vai estar aqui na descrição e também o meu grupo de ofertas do WhatsApp para você entrar e ficar por dentro de todas as ofertas, porque eu já mandei esse monitor lá custando R$500, hein? Só quem tava lá conseguiu pegar. Se você se interessar, o link tá aqui embaixo, deixa o like, me ajuda demais. Tamo junto, galera. Valeu e falou!